Oi! Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Marina Lullier e esse é o Viajar para Estudar. Aqui eu trago várias informações sobre graduação e pós-graduação no exterior. Então já se inscreve aqui no canal. E se você está voltando aqui para o canal, o vídeo de hoje é sobre graduação nos Estados Unidos e 50 fatos relacionados ao application. Então já deixa seu like nesse vídeo e vamos para os fatos! Então vamos lá, são 50 fatos relacionados ao application. Então o primeiro deles é o que é application. Application é o processo da sua candidatura para uma determinada faculdade nos Estados Unidos. E tudo que vai se seguir daqui, então todos os próximos 49 fatos têm a ver com application. O fato número 2 é o que é undergraduate degree. Undergraduate é o curso que você faz antes de uma graduação. É o primeiro curso pós-secundário. Então, nesse caso, é o curso que a pessoa vai fazer para obter uma graduação, que pode ser um Associate Degree ou um Bachelor Degree, que são os graus de Undergraduate nos Estados Unidos. O item número 3 é Program. Então, o que é Program? Program é o seu programa de graduação, na verdade o seu curso. Número 4, Course. Course é a disciplina ou a matéria do curso de undergraduate, do program de undergraduate nos Estados Unidos. E aqui no Brasil é muito comum a gente fazer a confusão entre curso, que é o program, como eu já falei, e course, que é a matéria. Então fique atento na hora que você estiver lendo o site da universidade. Aí nós vamos falar dos tipos de decisão. Então o número 5 é o admit. Então admit é quando a universidade admite você para o grupo de alunos após o seu application. Então é uma decisão que deu certo, você aplicou, se candidatou e foi admitido para a universidade. O número 6 é waitlist. Waitlist é quando a universidade te coloca numa lista de espera para que você aguarde mais um pouquinho e reconfirme se você realmente tem interesse em estudar nessa universidade, para que eles aguardem também os outros alunos que já foram admitidos responderem, para que aí eles possam dizer se vai ter um lugarzinho lá para você ou não na universidade. Número 7 é deferred. Deferred é quando a universidade diz para você que ela vai demorar um pouquinho mais para dar a sua decisão. Ela nem te admitiu, nem te colocou na lista de espera e nem negou a sua admissão, mas ela pediu um tempinho a mais. Então isso é muito comum quando o estudante aplica Early Decision ou Early Action. E aí a universidade pede um tempo para considerar outros perfis e considerar o class que ela está montando para te dar uma resposta mais para frente. Número 8 é Deny. É o último tipo de decisão que a gente falou aqui. E deny é quando a universidade fala para você que, infelizmente, naquele ano não vai ter espaço para você dentro do grupo de alunos. O que você pode fazer é aguardar outras respostas, por isso que alunos costumam aplicar para mais de uma universidade, ou você espera, melhora o seu perfil e aplica de novo no ano seguinte. Agora nós vamos falar sobre os sistemas de revisão do application. Então o número 9 é Numeric Review. Numeric Review, uma revisão por números, é quando a faculdade baseia os critérios de admissão dela somente em números. Então nesse caso ela vai revisar o seu histórico escolar e as suas notas do SAT ou do ACT para dizer se você vai ser admitido ou não para a faculdade. Não precisa de mais nada. Pode ser que peça um teste de inglês, mas é isso, é baseado em números e notas. O número 10 é o Holistic Review. O Holistic Review é muito famoso e muito mal compreendido aqui no Brasil para dizer o que a universidade leva em consideração na hora de admitir ou não o estudante. Ela pode determinar os próprios critérios de como ela vai avaliar esse aluno holisticamente, e isso quer dizer
que ela vai levar em conta, além das notas e da nota dos testes, talvez ela possa levar em conta o rigor do curso daquele aluno, as cartas de recomendação do coordenador e do professor, além disso, o desempenho em atividades extracurriculares e mesmo a escrita dos essays. Então, a universidade pode adotar critérios até mais flexíveis do que esses que eu falei aqui para revisar se ela vai admitir ou não um aluno. E é muito importante entender que isso é muito variável entre as universidades. Então, tem coisas que são valorizadas para uma universidade que para outra não são. Por isso que o processo é tão único para cada instituição e cada instituição está procurando um perfil compatível com o seu grupo de alunos. O número 11 da nossa lista é Open Admissions. Open Admissions pode ser um conceito estranho, mas sim, muitas universidades nos Estados Unidos têm um programa que pode admitir o aluno só com a formação do ensino médio dele. E aí ela vai dar as matérias que estão faltando para ele para colocar ele no nível college level. Inclusive, muitas delas têm até o programa de inglês. Então, se você quiser saber mais sobre esse tipo de admissão, comenta aqui embaixo. Agora nós vamos falar dos rounds de admissão. Várias universidades nos Estados Unidos têm etapas determinadas e prazos para quais os estudantes podem se candidatar. Então nós vamos falar dos rounds, das etapas mais comuns, dos deadlines mais famosos. O deadline de Regular Decision normalmente é no final do ano, final de dezembro ou início até meio de janeiro. É quando as universidades recebem a maioria das candidaturas. O número 13 é o Early Action. Early Action é quando você decide que você quer se candidatar para uma universidade antes, então você vai se candidatar para a etapa que é antes do Regular Decision, normalmente em meados de novembro, e você quer dizer para aquela universidade que se eles te derem uma resposta lá por janeiro, você vai estudar naquela escola. Mesmo assim, isso é non-binding, ou seja, não te compromete a estudar nessa universidade caso ela te admita. Você pode ainda assim, em Regular Decision, aplicar para outras universidades. 14 é Early Decision. Early Decision é um tipo de decisão dentro do Round de Application que você vai se aplicar antes, então por volta de novembro, e é um contrato binding, ou seja, para a universidade que você aplicar Early Decision, quer dizer que se ela te admitir, você tem que retirar todos os outros applications que você fez para outras universidades. Então, é uma decisão que envolve você, a autorização dos seus pais e a autorização do seu counselor, ou seja, do seu coordenador ou coordenadora na escola, para que todos estejam cientes que você está tomando essa decisão e que é uma decisão que, se a escola te admitir, você vai cursar. E aí, nós temos o número 15, que é Rolling Admissions. O que é Rolling Admissions? São universidades que aceitam a candidatura dos alunos enquanto eles tiverem vaga. E essas candidaturas vão ser durante uma determinada fase do ano que vai estar listada lá no site da universidade. Então, se a universidade que você está se candidatando utiliza Rolling Admissions, você pode consultar a data que eles recebem a candidatura e se programar para mandar sua candidatura nesse período. Preferencialmente, se você tiver muito interesse na universidade, se candidate no início do período, porque mais para o final pode ser que não tenha vaga. Agora nós vamos falar dos tipos de application. Então, o número 16 são os applications que são School Specifics. Então, por exemplo, se você vai se candidatar para os sistemas de universidade da Califórnia, as UCs, tem um sistema específico para essas universidades. Se você vai se candidatar para universidades no Texas, tem o Apply Texas. E outras universidades, o sistema é no próprio site. Número 17 é o Common Application. Common Application é um sistema utilizado por várias universidades, onde você pode se candidatar para várias delas, né? Na verdade, mais de 700 universidades, e você
economiza o seu tempo preenchendo alguns formulários que são comuns e tem um essay com 7 temas para todas elas que aderirem ao essay. Número 18 é Universal Application. Universal Application é um sistema que inclui só 34 universidades e ele não é muito usado por estudantes internacionais. Número 19, Coalition Application. O Coalition Application é um sistema relativamente novo de candidatura e ele funciona para mais ou menos 80 universidades. Também não é amplamente usado. Se você for aplicar apenas para uma universidade que está no Coalition Application, talvez valha a pena você se candidatar direto no site da universidade, se isso for possível. Para. Eu percebi aqui que eu pulei 2 números. Então, quando a gente estava editando esse vídeo, eu e o André, a gente viu que ficou faltando. Eu vou gravar esse áudio aqui para você e vou colocar na tela um slide. Acompanha aí. O 20 é Personal Statement. Personal Statement pode ser Personal Essay ou College Essay. É exigido pela maioria dos applications. É um essay mais longo, normalmente o principal, entre 500 a 600 palavras. Ele deve ser uma peça bem importante da sua escrita, a sua melhor escrita possível, escrita de uma forma narrativa e com um toque pessoal. O 21 é Essay Supplement. Essay Supplement é pedido por várias escolas, são essays adicionais específicos para cada escola. O mais comum deles é perguntar alguma versão de por que você quer estudar nessa escola, nessa faculdade. Esses essays podem ser menores que o personal statement principal, porém, em alguns casos, eles podem ser até tão longos quanto. Então, entre 500 a 650 palavras, ou 100 palavras, 200 palavras, varia muito. Então é isso, vamos continuar o vídeo agora. Agora nós vamos falar sobre teste. O número 22 é sobre o ACT. ACT é um teste que é usado para medir a sua capacidade de aprendizagem e o que você aprendeu na escola. E esse teste, ele vale de 1 a 36. Ele é administrado no Brasil e ele dura mais ou menos umas 3 horas e 35 minutos. Tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre ACT e o que você precisa saber é que ele é um teste que vai medir a sua interpretação de um texto, então inglês e leitura, matemática e ciência. O número 23 da nossa lista é SAT. SAT é um teste que também é usado para admissão nas faculdades dos Estados Unidos e ele mede de forma diferente a matemática e a leitura de questões baseadas em evidência. Além disso, também tem uma parte de essay que é opcional e usada por poucas universidades. O SAT dura mais ou menos 4 horas e também é ministrado aqui no Brasil. Também tem vídeo no canal sobre ele. 24 são os SAT Subject Tests. Os SAT Subjects são testes de 1 hora focados em determinadas matérias. Eles também são provas administradas aqui no Brasil e você pode fazer até 3 no dia que você escolher fazer o teste. Número 25 é o TOEFL. O TOEFL é uma prova para medir o seu desempenho em inglês. Ele vale de 0 a 120 e normalmente para estudar na faculdade o mínimo é 79 no TOEFL. Tem faculdades que admitem com menos, porém provavelmente você vai ter que fazer um programa de inglês junto para chegar no college level. As faculdades mais seletivas pedem no mínimo 100, algumas pedem até 110. Número 26 é o IELTS. IELTS ou IELTS, depende da sua pronúncia, é uma prova de inglesa, que mede o seu desempenho no inglês acadêmico. Ela, apesar de ser inglesa, é aceita por 99% das faculdades americanas.
Então, se você já fez ou se você vai se candidatar para universidades no Reino Unido também, faça o IELTS, que vai ser tão bem aceito quanto o TOEFL. Número 27 é o Duolingo English Test. Duolingo English Test é um teste novo que está sendo disponibilizado e já é aceito atualmente por mais de 500 universidades, entre elas Yale, Duke, UCLA e Columbia. Esse teste, ele é um teste sob demanda que você faz em casa, ele é monitorado por uma câmera da sua webcam, mas tem uma pessoa monitorando enquanto você faz esse teste, e ele é um teste muito mais barato. É uma opção interessante e que possivelmente nos próximos anos a gente vai escutar bem mais sobre ele. Número 28 é o termo Official Scores. Official Scores. Normalmente, quando a universidade pede isso, quer dizer que ela quer que você mande a sua nota das provas, ou seja, do SAT, do ACT, do TOEFL, do IELTS, por meio da entidade que aplicou a prova. Então, nesse caso, você vai entrar na sua conta, vai digitar lá um código da universidade e a entidade vai mandar diretamente para o escritório de admissão as suas notas. Até aqui foram 28 fatos, ou seja, 28 informações sobre application para graduação nos Estados Unidos. Então, se você tem alguma dúvida e quer ver isso entrar na próxima parte do vídeo, comenta aqui embaixo. Manda esse vídeo para todo mundo, chama o seu pai e a sua mãe para assistir, assim vai ter mais gente te ajudando nesse processo tão complexo e tão maluco que é se candidatar para graduação nos Estados Unidos. E se você quiser a minha ajuda e quiser saber mais sobre a minha consultoria para te ajudar na candidatura para graduação nos Estados Unidos ou em qualquer outro país no mundo, graduação e pós-graduação, manda um e-mail, vou colocar aqui na tela e também na caixinha de descrição desse vídeo. Então é isso aí, um beijo e até a próxima!